Excelentíssimos senhores componentes da mesa diretora do 2º Congresso Espírita Brasileiro, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, excelentíssimos irmãos radioouvintes, internautas, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Um notável acadêmico português, Sousa Costa, um dos mais especializados estudiosos do período pestalozziano e da escola por Pestalozzi fundada, teve ensejo de resumir muito rapidamente toda a proposta do ensino pestalozziano. E escreveu Sousa Costa: Pestalozzi primava pelo desenvolvimento do aprendizado, a formação da consciência e o enobrecimento do coração. Nesses 3 itens, o culto acadêmico lusitano exprimia a proposta fundamental da escola de Pestalozzi, que recebeu em seu seio uma das mais grandiosas personalidades de toda a França. Quando o menino Hippolyte Léon Denis Rivail chegou ao seu contato, adentrou a escola de Verdun, encontrará na alma notável de Jean-Henri Pestalozzi esse instrutor de que necessitava, o mestre escola notável, o exemplo indiscutível de um homem fadado a se perpetuar para gerações futuras. O menino Rivail, desenvolvido no caldo de cultura acadêmico na escola de Verdun, certamente trará na sua bagagem, na sua formação, tudo quanto pôde absorver do seu mestre Pestalozzi e colocará na sua intimidade os elementos firmes, fortes, que a proposta pestalozziana desejava nele desenvolver. A elaboração do conhecimento, naturalmente, o desenvolvimento da razão, do discernimento, da consciência e, por fim, o aprimoramento do coração. É dessa forma que mais tarde, quando encontraremos em Paris o notável mestre escola, o professor Rivail, teremos ensejo de ler nas suas ações, na forma como lidava com a infância e com a juventude para as quais prelecionava.
aquelas características basais do pensamento pestalozziano. A estruturação do conhecimento, porque era importante, segundo pensava o mestre de Zurique, que as criaturas desenvolvessem conhecimentos inabaláveis sobre a cultura do mundo, uma vez que o conhecimento intelectual se transforma para todos nós numa das asas capazes de, associada a outra asa, a do sentimento amoroso, permitir-nos alçar voo ao Criador, como mais tarde viria a escrever o Espírito Emmanuel, pelas mãos saudosas e luminosas de Chico Xavier. Desse modo, cabia agora ao professor Rivaio traduzir a formação pestalozziana na sua própria dinâmica funcional, desenvolver o conhecimento, e para isso ele próprio se preparou à saciedade, penetrando os domínios da ciência matemática, das ciências chamadas exatas, das ciências humanas, da linguística, contornando toda a sua personalidade com essa aura da sabedoria intelectual, de um conhecimento ao mesmo tempo denso e leve, denso pela qualidade e leve pela humildade que o caracterizava. Ao mesmo tempo, coube ao professor Rivaio trabalhar junto aos seus discípulos jovens e infantis essa possibilidade de desenvolver a consciência, de trabalhar o discernimento, levar os indivíduos a aprender a pensar não apenas em si, mas nas realidades pujantes da vida, e elaborar raciocínios, e não viver como amebas, através de impulsos elétricos e rápidos. Era importante para o pensamento do professor Rivaio que aqueles discípulos seus não apenas penetrassem o território do conhecimento intelectual, mas que pudessem traduzir esse conhecimento intelectual com o próprio discernimento, passando a aplicá-los à própria vida. Num mundo em que as pessoas compartimentalizam o conhecimento para a sua esfera nitidamente profissional, mas na vida, na sua atividade existencial, não colocam em prática o conhecimento intelectual que detêm. São pessoas que sofrem de uma brutal ignorância vivencial, nada obstante seus diplomas acadêmicos. São indivíduos que fazem perguntas esdrúxulas, vazias, tolas, embora os diplomas e titulações que nunca saíram da sua esfera cerebral, nunca penetraram o âmbito do discernimento, nunca pensaram na importância do próprio conhecimento intelectual para auxiliar na dinâmica de sua própria existência. A partir daí, Rivaio provocava nos seus alunos essa capacidade de aplicar à própria vida os conhecimentos intelectuais que adquiriam, e fundamentalmente aprendiam a ser bons, porque Rivaio trabalhava neles essa dinâmica da emoção, essa dimensão do sentimento, essa estruturação do coração. Os 3 itens da escola pestalozziana, apresentados por Sousa Costa, num resumo que faz
da propositura do mestre de Zurique, naturalmente agora marcando a vida profissional de Le Professeur Rivail. É daí então que vamos achar esse homem formidável, que não apenas se dedicava àquelas crianças e jovens sob seus cuidados intelectuais, mas também a essa sociedade na qual vivenciava, porque era capaz de escrever documentos e enviar às autoridades de ensino. No campo de trabalho em que se encontrava, coube a ele propor a reformulação da escola de aprendizado de professores que se levantava em Paris e em toda a França com deficiências. Propunha ele coisas novas, caminhos novos, uma dinâmica que pudesse referendar o sentido de uma atividade acadêmica. E desse modo era o professor Rivail um homem político na essência da palavra, independentemente de partidarismos, tinha na sua ação de cidadão a interferência do bom senso para que fizesse proposituras ao mundo político, mostrando que o cidadão espírita do futuro que ele seria já trazia na própria alma, já conduzia no cerne essas noções de justiça social, de equilíbrio ético e de equilíbrio moral, facultando a sociedade da qual saíra, na qual vivia, dias melhores para o futuro. É daí que quando ele próprio escreverá os 6 itens para a orientação do ensino das crianças, o professor Rivail apontará a importância de que a criança seja chamada pelos adultos, mormente se esses adultos são seus professores, a prestar atenção no ambiente em que estão, no ambiente em que vivem, prestar atenção, atinar para com todas as coisas que estão ao seu entorno, o que eliminaria bastante a perspectiva de indivíduos chamados desligados, aqueles que passam pelas árvores e não se deram conta de que elas existiam, aqueles que passam à beira do mar e não notaram que havia o mar ao seu lado. Allan Kardec do futuro, ainda professor Rivail, tinha o cuidado de que os aprendizes conseguissem registrar o seu entorno, elaborar através da visão, da audição, de todos os seus sentidos disponíveis, o registro do que estava à sua volta, porque ele se pautava numa proposta da escola pestalozziana, uma vez que Pestalozzi era defensor da tese intuitiva para o aprendizado, o que se tornará mais tarde um dos métodos e técnicas de ensino, a intuição, fugindo às técnicas e métodos do verbalismo escolar. Quando os professores apenas falam e falam e falam e escrevem, Pestalozzi propunha que se pudesse levar os aprendizes a um contato direto com o objeto do ensino. Se estamos falando de mar, por que não levar a criança a ver o mar? Se estamos falando de vegetação, por que não trabalhar isso com ela junto à vegetação, ou trazer a vegetação para que ela saiba do que se está falando? É intuitivo o método, porque a partir do momento em que o aprendiz tem contato direto com a coisa em si, faz seu próprio caminho, entende de per si o que é que está sendo falado
ou sobre o que é que se lhe está falando. É intuitivo porque a partir dali, a criatura aprendiz forja a sua própria rota, porque sabe o que é que está em voga para que ela forje essa rota. Ao invés de seguir os passos do seu professor, ao invés de copiar a dinâmica do seu mestre, o indivíduo cujo mestre tenha levado a enxergar as coisas, a ver as coisas, trabalhará agora conforme as suas potencialidades. Já que cada indivíduo difere do outro, pelas bagagens espirituais, pelas bagagens reencarnatórias, pelas bagagens do intelecto, da emoção, cada qual fará então o seu próprio caminho. Era essa dinâmica utilizada pelo professor Rivaio, que não se deteve apenas no pensamento de Pestalozzi, de desenvolver intuitivamente as questões, levando os alunos a ter contato direto com os fenômenos, mas ele privilegiou também a abstração, para que nós não tivéssemos na sua pauta escolar apenas fenômenos diretos, objetivos de contato imediato. Rivaio levava seus aprendizes a levar o pensamento alto, a imaginar, a criar mentalmente, a trabalhar essa subjetivação, e já estava demonstrando aquilo que ele faria mais tarde ao contatar o mundo espiritual, o qual não via, mas que pela imaginação, pela capacidade subjetiva, ele bem podia aquilatar. Era essa dinâmica que o professor Rivaio queria também trabalhar com os seus alunos. Não apenas a intuição pestalozziana, mas também essa subjetivação que ajuda-nos a pensar em Deus. Porque se não houver em nós essa capacidade, senão a de crer naquilo que seja diretamente objetivo, nunca conseguiremos pensar em Deus, no mundo dos espíritos. Porque mesmo quando alguém visualiza os espíritos através da sua faculdade mediúnica, é sempre algo subjetivo. Para traduzir a terceiros é um trabalho incrível, porque os terceiros estarão acostumados a coisas objetivas. E quando se fala de coisas subjetivas, se não houver existido antes um trabalho na nossa capacidade de discernimento subjetivo, de imaginar, de supor, de admitir pela mente, teremos muita dificuldade em admitir a existência de Deus, do mundo dos espíritos, fundamentalmente da existência extracorpórea. Daí então, Jesus Cristo já nos levava a pensar nessas duas dimensões, desafiando-nos a trabalhá-las ambas. E numa dessas oportunidades nos fez pensar: como amareis a Deus, ao qual não vedes, se não amardes o vosso próximo, ao qual vedes. Então Cristo mexia nessa nossa capacidade de subjetivar, de pensar no inefável com os nossos recursos naturais. É com os recursos desenvolvidos pelo aprendizado intuitivo que conseguiremos gradativamente extrapolar. Então, Rivaio propunha que o aluno passasse do aprendizado das coisas mais fáceis para desenvolver o aprendizado das coisas mais difíceis, que partisse do hemisfério objetivo para alcançar o hemisfério
subjetivo, sempre do simples para o complexo. Desse modo, nós observamos a nossa capacidade de ensinar contemporânea, com todos os progressos adquiridos por nós, pela escolaridade por nós desenvolvida, como muitas vezes falhamos nesse território da relação aluno-mestre, pais e filhos, filhos e pais, porque quase sempre estamos imbuídos da ideia de que, para educarmos alguém, será importante aditarmos coisas à mente desse alguém. No dizer de Paulo Freire, de saudosa memória nos meios acadêmicos e pedagógicos, não podemos transformar as pessoas em vasilhas que apenas recebam os conteúdos que lhes queiramos ofertar. Pois bem, Rivaio propunha o que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Daí, será importante saber que educar, essa arte de formar o caráter, como estabeleceu Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, certamente é uma atitude de identificação. Ex educare ou ex ducere faz com que nós possamos examinar o conteúdo trazido pelo educando, pela criança, pelo jovem, e a partir do que vejamos, a partir do que detectemos, estabelecer o programa educacional, o programa instrucional, para trabalhar corretamente com esses indivíduos. Somente a partir do conhecimento que tenhamos, da bagagem que esses indivíduos portam, ainda que de forma geral, é que teremos autoridade para plasmar um projeto instrutivo, educacional para eles. Não foi à toa que o Espírito Santo Agostinho, ao escrever a mensagem que Allan Kardec situa no capítulo 14, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, então dirá que cabe aos pais observar seus filhos, suas inclinações, suas tendências desde o berço, para que possam orientá-los com proficiência, reencaminhá-los às rotas de Deus, mas conhecê-los desde o berço, uma vez que cada criatura, desde o berço, começa a pôr para fora o trabalho pôr para fora a sua bagagem, pela forma de chorar quando tem fome, pela forma de reagir quando é acarinhada, agressivamente, de forma irritada, alegremente, de forma feliz. Cada criança demonstra a sua bagagem espiritual, e a partir disso, na medida em que vai crescendo, os seus orientadores, sejam pais, sejam professores, irão forjando elementos, técnicas, métodos para bem trabalhar essa personalidade. No lar, opostamente ao que preconizava Pestalozzi e o professor Rivaio, o nosso grande pavor é quando a criança deseja tocar nos bibelôs da casa, quando ela deseja mexer nas coisas da casa. Mas a técnica intuitiva, o método intuitivo, é exatamente esse que permite que a criança some os elementos da visão aos elementos táteis. E costumeiramente as mães ensinam as crianças: você não sabe ver com os olhos, mas
na faixa em que elas estão, elas veem melhor com os olhos e com o tato. Seria tão importante se nós ensinássemos a criança: pegue com cuidado, não deixe cair, é da mamãe, cuide direitinho. Ensinaríamos a criança a pegar com cuidado, mas não a impediríamos tocar as coisas. Se fosse uma coisa perigosa, a criança quer pegar a faca, a mãe segura a faca e faz com que a criança passe a mão pelo dorso da faca, para que ela sinta. Desfez-se a curiosidade, porque se a mãe esconde, na primeira oportunidade a criança vai procurar, vai achar e fatalmente quebrará o objeto ou se acidentará com a faca. Nós poderíamos resolver isto, porque as orientações para esse processo já nos estão legadas pelo professor Rivaio, trazendo na sua formação de educador as estruturas pensadas pelo notável Jean Pestalozzi, fazendo com que o ensino intuitivo, esse no qual a criatura tem direto contato com a coisa ensinada, possa vigorar, vicejar nas nossas vidas. Aprendemos a técnica do não. Não faça, não pode, não entre, não vá, não suba, não desça. Quando poderíamos trabalhar de outra maneira. Suba com cuidado. Mamãe vai lhe ajudar, papai vai lhe ajudar. Desça com cuidado. Não corra tanto, porque você pode cair. Mas eu não posso impedir a criança que corra. Na fase infantil, na primeira infância, até o entorno dos 2 anos e meio, a criança desenvolve um sentimento psicologicamente chamado de onipotência. Ela quer mostrar a si mesma e àqueles que a cercam que ela pode. E por isso, de repente, quando ainda são novinhas e as colocamos nos braços, elas querem nos escalar o peito. Elas sobem através das pessoas que as estejam segurando. Mas elas querem subir no dorso dos sofás, nas costas das cadeiras, querem subir nas mesas. Não é importante que lhes proibamos. Será importante que as auxiliemos para que se desfaça a curiosidade, para que esse aspecto se desarme. Ela já subiu, ela já mostrou que pode, já se desfez a tensão e ela não fará mais sozinha, porque ela quer mostrar que pode, ela quer subir na janela. Então a família põe a tela, a grade, para que quando ela suba ela tenha onde agarrar-se. Se eu digo que não pode, se me exaspero, na primeira oportunidade ela vai querer testar por que é que ficamos os adultos tão exasperados. Porque normalmente nós ficamos exasperados, mas não dizemos às crianças por quê. Nós as proibimos, mas não dizemos à criança por quê. Se você correr muito, você cai. Você está vendo aí o precipício? Se você subir aqui, você se machuca, você não está vendo? Vamos mostrando a ela porque da nossa preocupação. Desenvolver o conhecimento. E ela mesma dirá: não pode, né, mãe? Ali não pode, não é? Quebra, né, mamãe? A própria criança repete a lição recebida. E caberá ao professor, ao mestre, ao pai, à mãe, reforçar, corrigir ou podar. Daí a educação exigindo que identifiquemos a intimidade do ser, o que é que esse indivíduo traz em si próprio, e dessa forma corrigir aquilo que precisar de acerto, reforçar o que esteja correto e desfazer o que não corresponda aos caminhos da felicidade e da paz. Daí,
como é importante pensar esse aspecto educador, esse aspecto educacional, refletido pelo professor Rivaio, traduzindo os princípios gerais da escola de Pestalozzi, o desenvolvimento do conhecimento, a forja da razão, da consciência e o enobrecimento do sentimento, do coração. É a partir do que nós vamos sabendo que teremos condições de nos estruturar moralmente. Allan Kardec teve ensejo de indagar dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, no seu item 780, se o desenvolvimento moral acompanha sempre o desenvolvimento intelectual, no que os imortais lhe responderam que, nada obstante o desenvolvimento moral decorra do desenvolvimento intelectual, não segue imediatamente. Primeiro aprendemos as coisas em nível intelectual e por isto desenvolvemos o discernimento, aprendemos a reflexionar sobre as coisas, e porque reflexionamos sobre as coisas, aprendemos a distinguir as coisas umas das outras, a distinguir o bem do mal, conforme uma nova resposta que Allan Kardec recebeu dos Espíritos, no item 629 de O Livro dos Espíritos, quando ele indaga sob que ideia se pode fazer de moral. É a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal. Quando conseguimos distinguir o bem do mal, isso implica dizer que estamos nos desenvolvendo moralmente. E a partir daí, continua a resposta. É viver de acordo com as leis de Deus. Ora, gradativamente, para que aprendamos a fazer escolhas morais, se faz necessário tenhamos conhecimentos intelectuais. Para que eu saiba qual é a melhor proposta social para a minha vida, eu preciso conhecer as propostas sociais. Para que eu distinga qual é a cor que mais me agrada, eu preciso conhecer o espectro das cores. Para que eu afirme qual é a comida de minha preferência, eu devo conhecer um leque amplo de comidas, de culinárias, para que eu possa expressar o meu gosto palatal. A partir daí, encontramos as bases de que necessitamos para forjar a própria vida nos ensinamentos que a doutrina espírita já nos dá, na proposta trabalhada pelo professor Rivaio, educador. Então, agora nós podemos compreender por que é que encontramos tantas pessoas que carregam conhecimentos da doutrina espírita, mas sua vivência na família, na sociedade, consigo mesmas, não corresponde ao aprendizado intelectual já feito. E algumas pessoas se surpreendem, mas isso é um absurdo, mas fulano é espírita, como é que tem esse estilo de vida? Como é que ainda porta tais hábitos, tais vícios? Exatamente por causa da resposta à questão 780. Primeiro desenvolvemos o intelecto, primeiro sabemos, depois sentimos, depois vivemos. É a partir daí que essas coisas vão ganhando corpo para nós. Essas coisas vão ganhando novas dimensões em nossas vidas, fazendo com que gradativamente a doutrina espírita tenha mais sentido para nós. É essa criatura que tem conhecimentos intelectuais
e ainda não os consegue colocar na pauta da vida. Fez tão apenas o conhecimento intuitivo. No lado material, o contato com as coisas, assistiram a fenômenos, viram isso, viram aquilo, leram os livros, mas ainda não entraram no outro patamar proposto pelo professor Rivaio, o desenvolvimento subjetivo, o desenvolvimento da abstração, saber que os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos mais do que nós supomos. Eu preciso ter essa dimensão subjetiva bastante antenada, bastante desenvolvida, para que eu entenda isto. Como é que eles podem interferir em meus pensamentos, em meus atos? Por causa da minha frequência vibratória. Cada pensamento nosso é emitido através de determinadas frequências. Frequências altas, quando meus pensamentos são superiores. Frequências baixas, quando minhas evocações, minha mentação, minha mentalização sejam de baixo nível. A partir daí, começamos a entender que somos nós que elegemos os espíritos que poderão até dirigir a nossa vida. Na pauta social em que vivemos, costumamos ouvir as expressões comuns. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Mas o mundo espiritual parte de uma outra perspectiva. Dize-me quem és e te direi com quem andas. Porque é a partir daquilo que somos que estabeleceremos o tipo e o nível de acompanhamentos espirituais que desejamos ter. Mesmo que seja um desejo inconsciente, a minha prática, o meu modus faciente, meu modus vivendi, meu modus operandi, determinarão a qualidade moral, a qualidade espiritual dos seres que de ordinário me dirigirão. A doutrina espírita. Enquanto refletimos com o professor Rivaio, vamos fazendo ponte com a mensagem que o professor Rivaio pôde codificar. Tão logo tornou-se conhecedor dessa gama de fenômenos que luxuriam no mundo desde todos os tempos do mundo. Desde que o primeiro ser humano apareceu sobre a Terra, sobre a face do planeta, os imortais, com ele mantém contato. Quando abrimos o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, logo no versículo 1, encontramos que no princípio eram as sombras e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. Já estavam os espíritos antes que o primeiro ser humano aportasse a terra. Mais tarde chegará ao mundo a primeira raça que o deveria compor, a raça adâmica, que deu ensejo à lenda de Adão como um homem, um indivíduo. Mas Adam significa homem, mas não o primeiro homem, mas humanidade, ser humano. Por causa disto é que de Adão e de Eva, que quer dizer mulher, é que nasceu toda a humanidade. Por isso compreendemos no mesmo Gênesis que depois de haver fugido dos olhos de Elohim, após haver trucidado seu irmão Abel, Caim desesperado
ouvindo a voz da consciência gritar-lhe no íntimo, desaparece das regiões em que vivia e foge para as terras de Nod, onde casou-se, ergueu uma cidade, constituiu família. Como? Era Adão, Eva, ele, o irmão que tinha sido assassinado por ele, 3 pessoas no mundo. Só mais tarde nasceria Sete. E como é que Caim, ao fugir dos olhos de Deus, simbolicamente, ao tentar fugir da tormenta da consciência, vai para uma outra cidade, para as terras de Nod, casa-se ali. Com quem ter-se-á casado Caim? E constitui uma família e forja uma cidade. É natural pensar nessas coisas, porque os fenômenos aí estão mostrando a intervenção dos espíritos. O professor Rivaio travou contato com essa realidade e estabeleceu que os fenômenos espíritas, fenômenos provocados por espíritos, eram fenômenos espíritas. Existem desde todos os tempos. Não é a mesma coisa que dizer-se da doutrina espírita, que nasceu formalizada, codificada, através de O Livro dos Espíritos, há 150 anos. Quando Victorien Sardou se dirigiu ao professor Rivaio e lhe ofereceu um maço de 50 cadernos com escritos espirituais, conseguidos por ele, Sardou, e mais uma pleiade de intelectuais de Paris. Ao longo de 5 anos de reuniões, o professor Rivaio, examinando aqueles textos, deu-se conta de que estava diante de uma época nova do mundo. Começou a mergulhar naqueles estudos. Na casa dos Pleine-Maison, na velha rua Grange-Batière, em Paris, depois no contato com as meninas Baudin, mais tarde com Ruth Celina Jaffé, que foi a primeira médium através de quem os espíritos disseram a Rivaio a respeito da missão que lhe estava deferida. Ele começou a dar-se pé do que o esperava. E o professor Rivaio tornar-se-á, 2 anos depois aproximadamente de haver recebido esses 50 cadernos, o codificador da veneranda doutrina dos espíritos. No trato com os espíritos, a lógica pestalozziana, a reflexão filosófica dos seus conhecimentos, porque no contato primeiro com os amigos que lhe deram a notícia de que as mesas falavam, o seu discernimento, seu bom senso, logicou. Só crerei se me provarem que mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, ou que pode ser sonambulizada. Notemos a postura científica. Ele poderia ter dito como ouvimos hoje em dia: eu não acredito nem que me provem. O que não deixa de ser uma estupidez em nível intelectual. Porque se me provar, eu tenho que crer. Ele disse: só crerei quando me provarem isto. E por que não lhe provaram aquelas coisas, uma vez que mesa não tinha cérebro para pensar, nem nervos para sentir,
e não podia ser por isso sonambulizada, ele também não desistiu porque o fenômeno acontecia. Ele viu o que acontecia. Então deve haver outra causa por trás. O espírito investigativo. A capacidade de estudar, de pensar, da escola de Pestalozzi. Deve ser magnetismo. Ele era magnetizador desde a adolescência. Mas, afinal de contas, como é que o magnetismo pode responder dessa forma? Acionar a mesa? Não, o magnetismo não pode acionar os móveis dessa forma inteligente. Bom, não sendo magnetismo, poderá ser, quem sabe, essa energia que está em voga, descoberta na Grécia com o âmbar, e que agora está chegando à França e aos outros países da Europa, promovendo verdadeira revolução. A eletricidade. Quem sabe esses fenômenos não estão sendo provocados por fatores elétricos, mas tanto quanto o magnetismo, a eletricidade não tem esse poder. Pode até deslocar coisas, mas não de forma inteligente. Responder a perguntas. A eletricidade não é uma força inteligente. É uma força cega. E enquanto questionava a si próprio, enquanto apresentava as suas teses, os imortais vieram à baila e se pronunciaram: nós somos os espíritos, aqueles que vivemos na terra, muitos de nós, e viemos a dizer-vos, viemos afirmar-vos que a morte não mata, que os mortos estão de pé, que os mortos vivem, e dessa maneira estamos convidando a humanidade a um pensamento mais alto. Sim, agora de modo organizado, eles vinham propor à humanidade uma proposta de pensamento mais alta, porque desde todos os tempos as vozes falavam pela boca dos rishis nos mistérios da Índia milenária. Os mais de 1 milhar de deuses que abastecem a crença indiana falavam pelas bocas dos rishis, dos sensitivos indianos espalhados por todo o seu território. Há milhares de anos, as vozes se comunicavam através dos hierofantes nas terras do Egito, na velha África, quando no templo de Esculápio, de Ísis e Osíris, as vozes se comunicavam pelos seus sensitivos, chamados hierofantes. Há milênios, os desencarnados ouviam para falar pela boca dos mistérios de Delfos, de Eleusis e vários outros que se ergueram nas terras da Grécia. O deus Apolo, através da sua vestal, manifestava-se. Ela era tomada pelo espírito de Piton. E Apolo falava por ela às multidões que a escutavam silentes. Roma, que nada obstante dominasse a Grécia politicamente, assimilava os valores culturais, religiosos da Grécia, converteram Zeus grego em Júpiter e Apolo grego em Febo latino. E era Febo que também falava em Roma pela boca das Pítias, das Sibilas, em todos os tempos. Os deuses falaram às criaturas. Odin
os deuses africanos, Olorum e tantos outros, falaram pelas bocas dos diversos sensitivos. Ao travar contato com tudo aquilo codificador, extasiou-se com essa riqueza, com essa profusão, com que o Espírito do Senhor se derrama por sobre toda a carne, por sobre toda a terra. É o Espírito do Senhor chamando-nos em diversas culturas, idiomas, vozes, para um pensamento mais alto. E ele entende que esses indivíduos estão entre dois hemisférios. Entre o hemisfério dos encarnados, dos homens chamados vivos, e o outro dos desencarnados, dos chamados mortos. E por causa disto, eles estão no meio. Eles servem de ponte. Eles estão medianamente colocados. Daí, desapareceram no bojo da doutrina espírita os rishis, os hierofantes, os arúspices, as sibilas, as pitonisas, os profetas, e surgiu médium, muito mais nobre, muito mais genérico, o médium, a médium, para caracterizar essa criatura humana, igual a todas as outras, com os mesmos direitos e deveres sociais, mas com uma característica que nem todo mundo tem no mesmo nível. Captar, fazer a leitura desse aldilá, desse outro lado da vida, desse mais além, dessas energias, ou se quisermos, desses fluidos que advêm de uma outra dimensão, onde seres desalojados do corpo físico vibram, pensam, estagiam. Allan Kardec, então, agora chamado Le Professeur Rivaio, dominava esse território e estruturou de tal forma o pensamento do Espiritismo que nós o podemos captar didaticamente. As explicações de O Livro dos Espíritos, na sua introdução, são de molde a nos fazer jamais nos perder no estudo do Espiritismo, que exige regularidade, frequência, aprofundamento, para que gradativamente, ao lado do desenvolvimento dos conhecimentos, trabalhemos a nossa consciência, as nossas percepções, onde estão retidas, registradas as leis de Deus, até que, compreendendo todas essas nuances, pudéssemos aprender a vivenciá-las, a colocá-las em prol de nós mesmos e daqueles que nos cercam no mundo das aparências. O amor, esse mesmo amor que, segundo Simão Pedro, cobre multidões de pecados, esse mesmo amor que Jesus Cristo propôs que distribuíssemos uns com os outros, como Ele fazia conosco. Esse amor que o Espírito de verdade nos propôs viver nos dois únicos mandamentos que nos propôs. Amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E dizia que Jesus Cristo foi o vencedor do mal e que fôssemos nós, os espíritas, os vencedores da impiedade, chamando-nos ao aprimoramento do coração. O Espírito de verdade parece já haver insuflado antes a alma notável do professor Rivaio, que fora insuflado antes pela alma excelente de Pestalozzi,
e sentimos como Deus ama a humanidade, porque envia seus prepostos em cadeias. Uns vão passando para os outros, e os espíritos nobres comparam esse movimento do além às nossas lidas da terra, dizendo que tudo isto se assemelha a uma corrida olímpica, em que o atleta da frente leva a tocha até cumprir a sua parte na maratona e entrega a tocha a quem vem depois, que corre o que lhe cabe e vai entregando a tocha até o dia sublime em que a humanidade inteira, redimida em Jesus, possa acender a pira do amor permanente e imbatível para todo sempre, até que possamos recitar, como recitou o evangelista João: Deus é amor. Já teremos entendido isso, já estaremos vivenciando isto. E Allan Kardec, esse notável codificador, mestre escola antes, mestre escola depois para todos nós, apequenou-se das láureas que recebeu pelos aplausos do mundo intelectual da época, na Academia de Arras, nas várias demonstrações de apreço com que a sociedade francesa e em particular parisiense lhe prestaram. Ele chega a abrir mão do nome de batismo. Não queria que as pessoas lessem as obras espíritas por causa do seu nome conhecido. Queria que chamasse atenção o Espiritismo, o livro dos Espíritos, colocados na prateleira da estante da livraria Danty. Era o que chamava atenção. Allan Kardec era um nome completamente conhecido para todos. Mas aquele título chamava atenção. Le Livre des Esprits. A partir de então, Allan Kardec tornar-se-á mais conhecido no mundo do que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mostrando a penetração da doutrina espírita nesses 150 anos de luz e de paz. É a partir daí que cada qual de nós que vimos aprendendo a reverenciar a Boa Nova Espírita, desde criança alguns, desde a juventude outros, e aqueles que chegaram na maturidade ao conhecimento dessa Boa Nova, vale a pena beirar-nos dessa fonte lustral e descedentarmos a alma, para que nunca mais padeçamos a sede do mundo. Intuitivamente, Allan Kardec trabalhou os fenômenos mediúnicos. Foi ele que conversou diretamente com os espíritos. Foi ele que os interrogou, ouviu deles as respostas, emocionou-se, logicou com eles. E dentro daquele espírito lógico, só crerei quando me provarem. Ele, na doutrina espírita, estabelece: aprendi que os desencarnados não sabem mais do que sabiam quando estavam encarnados, tirando de nós o ato de admitir que quem morreu virou santo. Já pode tudo, já sabe tudo. Começamos a lhes fazer pedidos de coisas que, se na terra eles não nos podiam atender, agora, depois de desencarnados, nem sempre ainda poderão. Por isto, o mestre Rivaio, o codificador Allan Kardec, em toda a linha de sua vida, demonstram a mesma lógica,
o mesmo bom senso, antes de conhecer o Espiritismo, depois de conhecer o Espiritismo, era a mesma lucidez. Quantos dentre nós não aplicamos à questão da crença a mesma lucidez que aplicamos em nossa área profissional? Há indivíduos acadêmicos, doutores, PhDs, PhDeuses, que na sua área profissional são imbatíveis, são internacionalmente conhecidos, nacionalmente prestigiados, mas quando adentram o território da crença, tornam-se parvos, acriançados no discernimento, acreditam em todas as coisas que lhes são ditas, sem o mínimo discernimento, sem qualquer raciocínio, sem qualquer logicação. Alguém lhes dirá: ai, tem um sujeito ali que tira a dentadura pelo calcanhar. E vai lá. E volta beatificado. Ali está se comunicando Jesus e Maria Santíssima. Não temos o cuidado de verificar o conteúdo da comunicação, como propôs Allan Kardec. A qualidade de quem é intermediário, como propôs Allan Kardec. E o próprio Allan Kardec estudou em O Livro dos Médiuns as mensagens apócrifas, aqueles que diziam ser, mas não eram. Falou da mistificação, falou dos animismos, falou de tudo isto que hoje está acontecendo a grosso e a retalho, e a nossa comunidade indefesa, aceitando tudo de todos que venha de qualquer lugar. A partir da reflexão 150 anos depois, Allan Kardec prossegue a estabelecer, apoiado na sua formação e naquilo que o Espírito de Verdade mais adiante lhe traria, que é necessário para forjar o bom aprendizado, desenvolver os conhecimentos espíritas, instruí-vos. O segundo mandamento do Espírito de Verdade para nós. Precisamos saber. Temos que sair das páginas imediatas, das páginas superficiais, e buscar aprofundar o discernimento. Há tempo, sim. Temos condições, de fato. Aí estão os métodos e técnicas de estudos apresentados pelos órgãos coordenadores do nosso movimento. Aí estão os centros espíritas de portas abertas, para que ali no trato social dos espíritas nós discutamos ideias, concordemos, discordemos, mas com base nos textos. Nada de opiniáticos. Eu acho, minha avó dizia. Porque diante dos textos dos espíritos, muita coisa que a gente vinha achando terá que perder de novo. Daí, como se torna necessário desenvolver o nosso conhecimento, trabalhar. Depois disso, o segundo passo, nossa razão, nosso discernimento, nossa capacidade consciencial a avaliar consequências desse aprendizado. Saber isto onde é que me levará. Esse conhecimento, o que é que me propõe, o que é que cria em mim, que tipo de compromisso, de responsabilidades traz para mim, para a vida. Que olhar me faz ter diante da vida. E é por isso que o pensamento lúcido do Espiritismo tem que nos penetrar a cabeça, alcançar a calidez do coração, o fogo do sentimento, até que possa então escorrer pelas nossas mãos simbolicamente, já que fora da caridade não há salvação,
E como a caridade, segundo Paulo de Tarso, é o amor em ação, é o amor dinâmico. E como João estabelece que o amor é Deus, fora da caridade, que é fora do amor dinâmico, que é fora de Deus, ninguém poderá ser feliz, ninguém terá paz, não há salvação. A doutrina espírita, que há 150 anos se tornou luzeiro, espargindo estrelas sobre a noite caliginosa do mundo. A doutrina espírita, que há 150 anos representa junto a nós a voz do sublime pastor Galileu, convocando-nos a pensar mais alto, a viver melhor, a sermos felizes. A doutrina espírita, que hoje nos honra com essa efeméride, com esse encontro de almas e de corações. Quanto lhes somos gratos! E por que lhes somos gratos? E porque somos gratos a Jesus, o excelente modelo e guia para todos nós. É que queremos cantar-te, Senhor, ó Mestre, a nossa gratidão, abrir-te o nosso coração e de joelhos, diante do altar da vida, levantar a voz e dizer-te: louvado sejas, Senhor, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas e escuta-nos. E, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura viva dentro de nós. Faze, Jesus, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tantos erros nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, tu que nos deste o Espiritismo, ajuda-nos hoje sempre a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, senhores.